Abra comigo, por gentileza, na epístola de Judas. Não muito comum, esse homem de Deus que nós, às vezes, sempre confundimos com os Iscariotes, né? E a gente acaba não lendo muito essa epístola, um único capítulo. Eu quero trazer uma reflexão nessa manhã, a importância de nós batalharmos pela fé. O justo viverá pela fé. Então, se nós viveremos pela fé, somos também justificados pela fé. Esse termo, essa ideia dessa doutrina, que é a justificação pela fé, quer dizer que nós fomos declarados justos na justiça de Cristo, mesmo sendo nós, homens e mulheres injustos, vivendo em iniquidade, o Senhor nos declarou justo pelo seu próprio sacrifício por nós na cruz. Abriu aí Judas capítulo 1, o único capítulo que tem essa epístola. Eu quero tentar fazer um breve panorama e a gente extrair um ensinamento tão precioso a partir desta passagem. Diz assim, Judas 1, verso 1 também. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Somente até aqui. Me permita mais uma vez orar por nós. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra. Cremos que ela é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que nós mesmos pensamos, pedimos. Sabemos que a sua palavra é poderosa para quebrar em nossos corações toda inverdade, sofisma, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo, Deus, que tenta tirar a esperança do nosso coração em crermos na tua palavra, na obra sacrificial do Senhor Jesus Cristo, como pedra principal da nossa vida. Oramos para que o nosso coração seja, Senhor, grandiosamente edificado. Abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, para crermos na tua santa e gloriosa palavra nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, talvez nós tenhamos uma certa dificuldade em crermos o que Judas poderia nos ensinar, mas é importante, antes de começarmos a nossa leitura, entender quem é esse personagem, o que verdadeiramente ele tem a nos ensinar. A primeira coisa que nós temos que fazer, ao ler a epístola de Judas, nós precisamos separá-lo do Judas traidor, aquele que nós conhecemos e tem a sua fama por entregar a Jesus Cristo por moedas, 30 moedas de prata, em ter sido o maior traidor dos discípulos. Certo é que a própria Escritura já nos deixa seguro que este plano já estava sobre um propósito soberano de Cristo, e previamente ele já estava avisado que entre os próprios, ele mesmo disse isso na última ceia, que ele seria traído. E ele falava na ocasião daquele que passava o prato durante a celebração da festa da Páscoa, que eles tinham o costume de fazer, e também da ceia. O próprio Judas ali também foi duramente encorajado para praticar os seus atos de iniquidades, em que Jesus disse a ele: vai, faze depressa o que tendes a fazer. Isso também nos diz sobre a soberania divina. Irmãos, nada sai do controle de Deus. Mas esse Judas que escreve essa epístola, ele não é esse o traidor, pelo contrário, esse aqui é o Judas bonzinho. Esse nome Judas é traduzido do hebraico para o grego, que seria, ou o contrário, na verdade, o contrário,
do grego para o hebraico, Judá. Era um nome extremamente comum, também uma das tribos de Israel e também uma das nações mais potentes, de onde viria o Cristo, de Judá, com base nas profecias do Antigo Testamento e dos profetas. Esse Judas, ele tem algo também especial na sua característica. Ele é o meio-irmão de Jesus Cristo. Isso mesmo, o filho de Maria com José. Meu irmão, porque Jesus só é filho natural de Maria e não de José. Mas pai é aquele quem cria, né, irmãos? A verdade é essa. E Judas é um desses irmãos. Nós encontramos isso nas passagens de Atos, de João capítulo 7 e 5, e do próprio livro de Mateus capítulo 13, quando cita Judas e Tiago, que também escreve uma epístola, também como meio-irmão de Jesus Cristo. E ele escreve nos princípios aqui do seu prefácio e dando a saudação, muito provavelmente ele vai endereçar essa carta aos irmãos que estavam na Judéia, homens que haviam se convertidos, cristãos que estavam dando os primeiros passos na fé única de Jesus Cristo, aqueles que já estavam recebendo a mensagem de Cristo como aquele que iria justificar o seu povo, e eles seriam aceitos diante de Deus, não mais por guardarem a lei, como era costume dos hebreus, dos judeus, mas eles seriam extremamente justificados por guardarem a fé em Cristo Jesus. Eles deveriam crer no sacrifício de Cristo, na obra de Cristo, no mandamento de Cristo, quando ele diz que ele daria um novo mandamento, que seria amar o Senhor teu Deus, aquilo que eles já conheciam por meio da lei de Moisés, e o novo mandamento seria esse, resumido: ame também o seu irmão como a si mesmo. E o próprio Cristo estabeleceu como fundamento para os seus filhos, para a sua igreja, a ceia, o batismo, como sinal de uma pública profissão de fé, como pertencendo a um povo que estaria sendo justificados também pela morte de Cristo, assim como ele foi. O batismo representaria isso, a nossa morte para a velha criatura, e assim como ele surgiu, praticamente ressuscitou dentre os mortos, quando saímos das águas batismais, nós também estamos declarando que fomos ressuscitados com Cristo, e isso tornaria um ato público. Essas são as ordens de Jesus ao seu povo. Então Judas vai escrever a este grupo de pessoas que estavam iniciando nessa fé em Cristo Jesus. Mas olha como é que ele começa dizendo: Judas, servo de Cristo. Ele poderia muito bem ter utilizado aqui o título de ser irmão de Cristo, mas não porque ele era o próprio meio-irmão de Cristo, que daria a ele o direito de ser filho de Deus, mas todo aquele que crê, Deus o deu o direito deles serem filhos e se tornarem filhos de Deus. Irmãos, não existirá nenhuma pessoa no céu que esteja lá sem crer em Jesus. Não é possível sermos salvos sem crer na obra de Cristo. Por isso que nós precisamos duramente combater as nossas idolatrias e outras formas de mediar essa salvação por meio de outros santos, outras formas, outros meios. Não, a única forma é por meio, o único mediador em Cristo Jesus. Ele também diz isso porque havia um momento em que ele não cria no seu próprio irmão como filho de Deus.
João capítulo 7, 5 diz isso. E nem os seus irmãos criam nele. Talvez por uma razão muito óbvia. Eles acostumaram com Jesus. E eles viram Jesus crescer de uma forma simples, natural. E talvez eles começavam a se acostumar com essa ideia de que ele era apenas um homem qualquer. Mas isso, irmãos, também nos mostra a preocupação que devemos ter durante o tempo da nossa caminhada. E essa carta vai combater aqui uma principal preocupação de Cristo em relação à sua igreja. Um dos piores câncer e uma das piores coisas que uma igreja pode experimentar, que é a apostasia, o abandono da fé, a frieza espiritual. E ele continua dizendo, irmão de Tiago. Tiago era o irmão mais famoso entre Judas e ele. Tiago era conhecido porque era um dos líderes da igreja de Jerusalém, juntamente com Pedro, responsáveis pelos irmãos da circuncisão. Ele continua dizendo, antes dele corrigir a igreja, aos chamados. A primeira coisa que eu e você precisamos ter seguros, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo identifica que aqueles a quem antes de antemão conheceu, ele predestinou e chamou. Irmão, isso é extremamente especial. Nós fomos eleitos em Cristo, chamados em Cristo. João capítulo 12 diz, ele mesmo nos escolheu. Como João capítulo 10, do 27 ao 30. Ele mesmo nos escolheu nele, no amado. E se estamos em Cristo Jesus, por divina escolha, ele também nos deu um chamado eficaz, juntamente com sua graça, que nos atraiu para vivermos juntamente com Cristo. Por que ele nos chamou? Porque nós estávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas sem pastor. E é um privilégio, é especial aos cristãos que foram chamados, porque nós não apenas fomos elegidos por Cristo, mas chamados e também somos capacitados eficazmente por Ele todos os dias. Irmão, você tem que dar glória a Jesus porque você foi chamado, porque a graça te alcançou, porque o Senhor achou graça em você, te escolheu por soberana vontade, porque se dependesse de você para ser escolhido, você e eu jamais seríamos, porque Ele nos amou quando éramos inimigos seus. Ofendíamos a Deus com os nossos pecados. Nós estávamos longe do plano eterno, perdidos. E mesmo assim Ele providenciou a graça em seu Filho para nos escolher e nos chamar, como Ele chamou os discípulos, como Ele chamou a Judas, como Ele chamou os apóstolos. Ele continua dizendo, além do chamado eficaz, além da eleição, dessa escolha divina, e nós também vemos em outras passagens, como João 15, que não fomos nós quem escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos separou. Ele também fez isso com a nação de Israel, escolhendo a Israel, um povo comum e simples, pequeno. Era um número menor das nações que existiam. Talvez os egípcios teriam mais características para serem chamados, mas Deus não quis. Deus quis escolher providencialmente, soberanamente, por seus próprios decretos e vontade, a nação de Israel. A vontade de Deus era que através desta nação, outros também pudessem ser
achegados a ele. Mas alguns da nação de Israel se apostataram na fé, se perderam em idolatrias, e o próprio Judas vai dizer isso aqui: aqueles a quem ele tirou do Egito no meio do deserto, alguns morreram. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 10 e 11, diz: nem todo judeu é um judeu de verdade, porque não basta a gente estar na igreja, ser filho de crente, ser judeu, que isso não quer dizer nada no que tange a salvação. Pelo contrário, irmãos, a única forma de sermos salvos é por essa escolha providencial e soberana, mas também confessando Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida e respondendo ao chamado. E a apostasia fez com que esses homens abandonassem os seus chamados, principalmente o da nação de Israel. Eles deveriam apontar o Cristo que viria, o Deus soberano por meio dos rituais da lei, das cerimônias, das festas. Mas alguns se perderam em murmuração, questionaram: Deus, o Senhor nos tirou lá do Egito, a gente pelo menos comia cebola, pepino, nós tínhamos as carnes, as refeições eram mais fartas. O povo se juntou a Corá, que se rebelou contra Arão, um dos personagens principais, que inicia a linhagem sacerdotal. Murmuraram, fizeram bezerro de ouro no deserto. O povo não creu na providência. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele disse que eles estavam sobre uma única nuvem, bebendo de uma única fonte, estabelecido sobre uma única pedra, Jesus. Isso já nos mostra que previamente, desde os tempos antigos, Cristo já estava sendo apresentado. E Judas diz: amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Irmãos, é tão lindo quando nós sabemos que nós somos guardados. Em João capítulo 10, foi o que eu disse, a partir do verso 27, João diz que uma vez que Cristo nos guarda, ninguém pode nos tirar das mãos dele, a quem ele escolheu. É ele que guarda a sua igreja, é ele que nos sustenta, é ele que nos ajuda a perseverar até o fim. Quando pensamos em desistir, quando pensamos em abandonar, é ele que nos sustenta. Quanto à salvação, mas quanto ao chamado, quanto ao ministério, isso é uma responsabilidade sua e minha, singular e pessoal. Ele já nos chamou e nos salvou. Agora nós temos que responder a esse chamado, responder a essa graça. E é isso que Judas vai encorajar os irmãos. Por isso que ele começa aqui dizendo isso, nos lembrando dessa importância de sabermos que somos chamados, escolhidos e amados e também guardados. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. Mas não para por aí, antes fosse. Se não tivéssemos que nos preocupar em vigiarmos, se não tivesse que nos preocuparmos em preservar uma vida santa, de forma irrepreensível, mas pelo contrário, quando sabemos do chamado, mais responsabilidades nós devemos assumir e ter. E a apostasia, que é o abandono da fé, estava infiltrando na igreja ali da Judéia. Aqueles irmãos, por meio de alguns falsos ensinos e falsos profetas, e por causa também da muita tribulação, quando ele escreve essa epístola, é muito provável que entre o ano 60 e 67, eles estavam passando o ápice da perseguição. Homens que tiveram que fugir das suas casas,
homens que tiveram que deixar suas famílias por não negarem a fé em Cristo Jesus. E ele sabia que esta a apostasia iria ganhar ali entre eles mais publicidade. Irmãos, e Judas escreve dizendo, olha só, amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos, verso 3, acerca da comum salvação, ele está lembrando que entre eles deve haver esse sentimento de que a salvação, ela é uma palavra ao nosso coração, mas é algo extremamente comum aos cristãos. É crida pela fé. E isso não pode tirar o brilho da salvação como a sua mensagem. Em a gente deixar com que cada vez mais a gente se distancie da obra da cruz, que a gente deixe de cantar sobre a cruz vazia, porque Ele ressuscitou, da obra da ressurreição. É sobre essa mensagem tão comum, e ela parece tão simples aos ouvidos do mundo, mas é porque o mundo não conheceu. O mundo rejeitou essa mensagem de tão simples que ela é, dizendo, não é possível. Não, isso parece uma mensagem de loucos, assim como Jesus foi chamado de louco, de herege, porque ele disse receber o pecado dos homens, a fim de propiciar e justificar. Propiciar é satisfazer, é levar ao Pai o sacrifício que eu e você não poderíamos fazer. E essa mensagem comum foi dada também a homens comuns, em lugares comuns, para viverem também uma vida comum. Mas parece que isso não estava mais alegrando o coração daqueles homens que eram levados por falsas doutrinas tão místicas, heréticas, ou seja, mentirosas, falsas. Por isso, irmãos, cada vez mais a gente percebe movimentos até mesmo por aí, muito externos, cheios de efeitos, porque parece que atrai mais, algo que dá para ver, um poder visível, mas essa é também uma das características do anticristo. Ele consegue operar sinais, prodígios e maravilhas, porque a gente começa a pensar assim, não, eu creio numa fé comum, aquele não, aquele ali tem poder lá, olha o que ele faz, olha a autoridade que ele tem, olha os efeitos dele, olha o poder que ele carrega, mas muito cuidado, irmãos, não quer dizer que haja sinal, manifestação, cura, quer dizer que Cristo esteja ali sendo glorificado, ou usando aquela vida. Paulo estava em uma cidade da Macedônia, e havia uma jovem, que adivinhava, e dava lucro aos seus senhores, mas através de demônios, através de espíritos malignos. Quando Deus chamou a Moisés para libertar o seu povo do Egito, Ele deu sinais para Moisés fazer na frente de Faraó. Os sacerdotes de Faraó faziam também os mesmos sinais. E Jesus disse, acautelai-vos dos falsos mestres, porque eles virão também com grandes sinais. Então hoje a gente vê uma enxurrada de gente correndo atrás desses sinais, procurando, eu quero a minha cura, eu quero tomar posse do meu milagre. Isso faz com que a gente lance a nossa expectativa de fé nas coisas, e não naquele que opera o milagre e o poder. E automaticamente a gente pode ir indo, abandonando a fé, sem percebermos. E esses homens estão começando a cercar essa igreja. É por isso que ele tem que dizer assim, eu queria falar de vocês da fé comum, mas eu fui obrigado a ter que mudar de assunto, porque é mais urgente
eu explicar para vocês terem atenção contra os falsos ensinos e os falsos mestres. Sabe o que acontece, irmãos? Quando há um falso ensino na igreja, quando Cristo não é o Senhor, quando a mensagem da cruz já não é mais pregada, quando os louvores já não mais são cristocêntricos, ou seja, quando mais não falam de Cristo, começamos a perceber um abandono da fé. Se nós somos justificados pela fé em Cristo, e não mais proclamamos a Cristo, é claramente visível que nós estamos abandonando a fé que nos salvou, para começarmos a viver uma fé extremamente humana, apenas naquilo que vemos, naquilo que sentimos. E aí a gente vai deixando de crer. Ah não, Deus não abriu a porta, não creio. Deus não fez, eu não senti nada no culto, então o culto não foi poderoso. Não, sabe, não teve nenhuma revelação. Como não teve, irmãos? Nenhuma revelação. Em 66 livros você me disse que não teve nenhuma revelação. É porque você não arrepiou, mas você não tem que arrepiar, você tem que mudar o caráter. Não adianta arrepiar e continuar o mesmo. Não adianta sentir o poder, pular, sapatear, se o coração não foi transplantado. Se você não é uma nova criatura, esse é o maior sinal da igreja hoje contemporânea e da igreja primitiva. Não é os sinais exterior ou exteriores, é o sinal interior que também é visto exteriormente. Um abandono do pecado, um desespero por Cristo, e a heresia, os falsos ensinos, eles têm como proposta esfriar a igreja, porque não é mais Cristo exaltado, mas o homem. Não é mais Cristo glorificado, mas o poder do homem, a capacidade humana. Não é, irmãos. Nós não podemos confiar na força do nosso braço, pelo contrário. Se fomos salvos em Cristo, somos sustentados em Cristo, perseveraremos por Cristo e viveremos eternamente com Cristo. Por isso nós somos exortados, como ele diz, nós devemos crer. Eu fui obrigado a corresponder convosco, exortando a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue a vocês, aos santos. Irmão, a fé em Cristo salva, mas ela não pode nos estagnar nos bancos das nossas igrejas. Ela não pode tirar de nós a paixão. Pelo contrário, quem é salvo pela fé é apaixonado pela obra, é intenso no viver diário, é um pregador, é um estudioso, é alguém que vive orando, vive jejuando, vive buscando, vive cantando. Se você está vivendo uma vida diferente dessa, eu quero te encorajar a voltar a crer em Cristo Jesus pela fé, a batalhar por ela. Eu não estou dizendo que o crente não passa por momentos de fraqueza ou tristeza, pelo contrário, o apóstolo Paulo disse que ele era fortalecido na sua fraqueza. Mas irmãos, eu estou dizendo sobre permanecer nesse estado de fraqueza, de frieza, de apatia, de indiferença, de mornidão, de sequidão, de falta de brilho, de paixão, de temor, de tremor. E isso destrói uma igreja. Quando os membros ou o pastor não conseguem mais se aquecer em pregar ou ouvir uma mensagem bíblica, não consegue mais chorar, porque está faltando a paixão em Cristo Jesus. Por isso nós somos encorajados por essa carta, por essa epístola, a batalharmos, a lutarmos por essa fé,
a insistirmos em permanecermos fiéis, aquecidos, pertos. Amém? Ele continua dizendo assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados. O próprio Jesus já havia falado dos falsos mestres, dos falsos ensinos. O que é um falso mestre e um falso ensino? O falso mestre é aquele que não fala e não ensina sobre Jesus, e o falso ensino é aquele ensino que não ensina-nos sobre Cristo, a sua doutrina, a sua vontade, a sua palavra. É simples, é isso. Nós devemos fugir disso, porque se foi Cristo quem nos salvou, por que não falamos dele? Por que não aprendemos mais dele? E aí corremos o perigo de estarmos em um culto onde se fala de tantas coisas, mas não dele. Por isso que é importante essa batalha pela fé, da gente voltar a crer naquilo que nós deveríamos, naquilo que estávamos crendo lá atrás, em Cristo. Mas aí foi passando o tempo, a gente foi deixando de crer. E eles entraram, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. Sabe o que é uma libertinagem? É você saber da liberdade que você tem em Cristo, da graça que te salva, e ser alguém indulgente, alguém assim, impenitente, não está nem aí. Ah, já me salvou mesmo. É só pedir perdão depois. Deixa eu transgredir aqui, daqui a pouco eu vou para a igreja mesmo. Eu dou uma cesta lá, está resolvido. Não, deixa eu fazer do meu jeito. Não, libertinagem. Transformar um decreto, um mandamento, em uma opção. Não é uma opção, é uma obrigação, em crermos que foi nos dado para a nossa correção, para a nossa santificação e preservação no Espírito. Ele também diz, e negam, além dessas heresias, nos levar à libertinagem, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, lembra? Paulo escreve isso aos irmãos também. Não usem essa liberdade da graça para dar ocasião à carne, ou seja, para não circuncidar de novo, para não voltar aos rudimentos judaicos de novo. Hoje em dia, não use essa liberdade para continuar pecando. Você precisa abandonar o pecado. Você não pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo, irmão, frio, sem sentir culpa pelo pecado. Isso é um sinal de apostasia. Se liga, vaso. Fica atento, crente. Jesus está voltando, ele usa os exemplos aqui. Eles também negam o único soberano Senhor. Nós não temos outro senão Jesus. Ele é soberano sobre os céus e sobre a terra. Ele é o Senhor da nossa vida. Nós não podemos curvar a este príncipe que tem cegado o entendimento de muitos. Irmãos, é isso que um falso ensino gera: abandono e a negação do único Senhor soberano, Jesus Cristo. Se você perdeu a alegria da salvação, o Senhor pode trazer de volta essa alegria, mas você precisa confessar os seus pecados. Você precisa perceber que os falsos ensinos ou as más conversações corromperam os seus bons costumes. Talvez você andou com gente
que te separou de Cristo? Parcialmente, porque das mãos de Cristo ninguém pode te separar, nada pode te separar, mas é possível um eleito, um escolhido de Deus, mesmo salvo, estar vivendo uma frieza espiritual, está vivendo distante dos caminhos. Por isso, eu estou aqui relembrando as palavras de Judas, para dizer para você, depois que ele corrige, ele fala que esses homens que espalham falsos ensinos terão a sua devida condenação, eles não serão poupados, eles serão lançados no lago de fogo eterno que não se apagará, ou seja, o próprio inferno. Eles terão que prestar contas disso, mas nós devemos batalhar pela nossa fé. Ele termina lá no verso 24, depois de usar o exemplo de Enoque, o exemplo de Corá, que alguns se juntaram a ele e abandonaram, se apostataram da fé e morreram no deserto. Ele usa outros exemplos também. Olha só, andando segundo as suas paixões. Nós não somos movidos por aquilo que sentimos, mas por aquilo que cremos. Ele termina dizendo assim, verso 24: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, ou seja, sem mácula, sem defeitos, diante da sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Irmãos, a única forma de eu e você chegarmos até o fim, para alcançarmos a coroa e um corpo incorruptível, é em Jesus Cristo.